Salve Mariano, como é que vocês estão? Tranquilos? Primeiramente, sede santo. Segundamente, meu nome é Brian, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima e frequento aqui o grupo de jovens Coração Mariano. Muito bom, recomendo. Bom, hoje irei trazer um tema que nem todos vocês conhecem, que é um tema pouco falado dentro da Igreja Católica, ou melhor, das igrejas da Igreja Católica, fica no spoiler do vídeo, que é as igrejas dentro da igreja. As igrejas dentro da igreja. Sim, você provavelmente não entendeu nada, mas eu vou te explicar nesse vídeo, fica com calma aí. Você vai saber que nós temos mais de uma igreja dentro da nossa igreja. Nós temos diversos ritos, costumes, características e que todas elas estão em comunhão com o Papa. Tudo isso hoje e muito mais aqui no Fantástico, quer dizer, no Mariano, tu sabias? Puxa a vinheta, editor! Então, gente, como eu disse, existem diversas igrejas menores dentro da Igreja Católica, que compõem ela, que formam a sua estrutura final. E bem, vamos começar falando da mais conhecida, a mais difundida, a que nós participamos, que é a Igreja Latina, que é a que representa a questão ocidental dentro da igreja, os costumes do Ocidente. Essa igreja, ela exerce grande influência nos países como Brasil, Espanha, Portugal, França, Itália principalmente, e diversos países do Ocidente que tendem a seguir essa igreja. Bom, para falar um pouco dos ritos dela, não terei que me alongar muito. O rito mais conhecido e mais praticado hoje em dia é o rito ordinário ou a Missa de Paulo VI, que foi criada durante o Concílio do Vaticano II, e é a missa que nós temos hoje em dia, que o padre celebra em português, ou pelo menos na língua nativa do povo, que é virada para o povo, e assim vai. Todos nós conhecemos, não tem erro. O segundo rito, que também é bem conhecido e vem ganhando força nos últimos tempos, é o rito tridentino, ou rito extraordinário, que é a missa mais antiga, mais tradicional, que é em latim, que tem os cantos gregorianos, na qual o padre fica voltado para o altar, e poucas pessoas da atualidade tiveram a chance de participar dessa missa. Para quem não conhece, é muito bom. Mas, sem enrolação, vamos para as outras 23 igrejas que compõem a Igreja Católica. Entrando agora no ramo oriental, nós temos, pasmem, 23 igrejas. É coisa pra caramba, gente. São 23 igrejas Suiuris. E não, Suiuris não é nome de personagem do Naruto. Bom, para explicar melhor, eu teria que contar alguns contextos, algumas características que elas têm. Essas igrejas, elas possuem uma cultura, uma liturgia e costumes totalmente diferentes dos nossos. As missas são celebradas de forma diferente, algumas são em outras línguas, algumas têm fórmulas diferentes, mas são basicamente uma receita de bolo para a qual leva ao mesmo resultado, que é o sacrifício de Cristo. Falando sobre as igrejas orientais, elas possuem algo, como eu disse, que é elas serem suiuris, ou seja, elas possuem certa autonomia, certa independência. Então, elas podem legislar acerca de costumes, da liturgia, de disciplina e várias outras questões. A única coisa que elas não podem infringir são os dogmas da igreja. Mas o que são dogmas? São verdades de fé absolutas, que não podem ser rompidas de jeito nenhum. Afinal, a igreja não estaria mais em comunhão com o Papa. Imagina você vai numa missa de alguma outra denominação, alguma outra igreja, e aí eles chegam lá e falam, não, Maria não foi assunta aos céus. Não, Jesus não se dá presente na Eucaristia. Seria uma loucura, não seria? Seria basicamente ir no contrário do que Roma fala, do que a sede da igreja manda. Então nessa questão eles não podem infringir. Porém, nas outras podem, tanto que nós possuímos diversas liturgias e diversos ritos na igreja, cada um mais lindo que o outro. E bom, como eu disse que eles podem fazer certas modificações, legislar sobre certas questões da igreja, eu gostaria de falar um pouco do processo para isso. O processo não é nada mais nada menos do que um sínodo. E um sínodo não é nada mais nada menos do que uma reunião de bispos e, no caso, o chefe dessa igreja. Por exemplo, temos a igreja greco-melquita, que é muito forte na Grécia. Essa igreja tem como chefe dela um patriarca. Um patriarca seria como um bispo, só que com mais atribuições, com mais poder.
ele manda na igreja greco-melquita, porém ele ainda se submete ao Papa. Com esse sínodo, chamam-se bispos e o patriarca, e ele pode exercer a sua jurisdição, mudar certas questões que são permitidas pela Santa Sé. Claro que além dos patriarcas, nós temos outros tipos de chefes, como na igreja maronita, os arcebispos maiores. Esses têm a mesma função, porém o nome altera. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão que é muito complicada nos dias de hoje, que diversas pessoas dizem, não, esse rito é melhor, não, esse rito é melhor. Isso acaba gerando uma questão de preconceito ou de desigualdade entre os ritos. Por exemplo, eu vejo muito hoje em dia pessoas em redes sociais falarem, não, porque a missa tridentina é a única válida, a missa em latim é a única que vale. Eu vejo outras pessoas extremamente falando, não, porque a missa em português é a única que presta, a outra está obsoleta. E os dois estão erradíssimos, erradíssimos. Estão sendo extremistas, não estão sendo católicos. Isso se aplica também aos ritos do Oriente. Muita gente nem sabe, ainda se sabe, faz pouco caso dos ritos que estão para lá. Como se fossem os católicos, só que não tão católicos assim. Fossem os católicos cismáticos ou algo do gênero. E não. O próprio Concílio do Vaticano II afirmou que todos os ritos que são aprovados pela Santa Igreja têm sua validade, o direito de serem realizados e de serem apreciados. Afinal, como eu disse no início, todos levam ao mesmo fim. Todos levam a Jesus Cristo Eucarístico. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. A gente vai deixar um link na descrição com todas as igrejas, afinal são várias, e diversos ritos, cada um diferente do outro, cada um mais bonito que o outro, para vocês que quiserem se aprofundar no assunto, irem lá. Ademais é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E, gente, para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, curtam, sigam a gente nas redes sociais, ativem o sininho e lembrem-se, vídeo novo toda terça e toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Enfim, gente, é isso. Até mais, fiquem com Deus. Fui!